Olá a todos, aqui é o Omega One e sejam bem-vindos a mais um Rock Gnose aqui no canal Nova Gênesis. Se é a primeira vez que você vem aqui, esse é um quadro do canal em que, resumidamente falando, eu mostro a gnose divina escondida, submersa dentro do rock e no metal. E se você não sabe o que é gnose, ela é, em termos simples, o conhecimento místico que te coloca em comunhão com Deus e permite a sua salvação através da supressão do esquecimento. Você lembra quem você é e aonde você realmente pertence. Os gnósticos acreditavam que só essa gnose, só esse conhecimento podia o salvar. E é por isso que você, assistindo esse vídeo e se inscrevendo nesse canal, está garantindo não só a sua salvação, como a de outras pessoas que você pode salvar compartilhando essas informações. Hoje iremos nos aprofundar um pouco sobre um assunto que eu citei lá atrás no vídeo A Essência do Rock é o Underground, que é Jim Morrison como uma reencarnação de Dionísio, que segue na mesma esteira do vídeo passado sobre o Elvis, a partir do texto do Pacôme Chalemon, presente em seu livro Pop Yoga. James Douglas Morrison, cantor, compositor, poeta, nascido em 8 de dezembro, na Flórida, Estados Unidos, mais conhecido como o famoso e lendário Jim Morrison, vocalista da igualmente famosa e lendária banda The Doors. Ele morreu em circunstâncias trágicas devido ao infarto em Paris no dia 3 de julho de 1971, entrando assim para o infame grupo dos 27. Bom, isso é o que a maioria das pessoas e fãs de rock, no geral, fãs da banda, sabem, né? Mas eu vou te contar um outro lado da história do Jim Morrison. Mostrar que assim como com todas as coisas nesse nosso mundo, poderes místicos estavam por trás da figura icônica, até os dias atuais, de Jim Morrison. E não, eu não estou falando do diabo. Bem, talvez eu não esteja. E se eu te dissesse que mais do que um cantor, ele era um xamã? Mais do que isso, um deus encarnado. O próprio se via assim. Não como propriamente um deus, ele não se via dessa forma. Isso poderia soar arrogante, embora ele realmente fosse. Desde muito cedo em sua vida, havia essa aproximação dele do divino e do sagrado profano. Não é apenas fanatismo por um roqueiro alcoólatra apontar isso. A biografia do Jim Morrison mostra que ele, repetindo uma frase do vídeo passado, era um daqueles poucos que parecem ter nascido com um destino. Visão esta, luxo dos espectadores, pois ser destinado a tais feitos implica em consequências graves, como nós vimos também no vídeo passado. Porém, assim como Elvis, como sabiamente escreve o artista e filósofo Philippe Gradin, Jim Morrison, no lugar de divindade, alonga-se pelas eras e deixa rastros em todos os lugares onde percorreu e não percorreu. Em sua infância, Morrison uma vez relatou que teve a primeira experiência mística de sua vida quando, ao passar por um acidente em uma estrada no Novo México, onde um caminhão que abrigava indígenas se chocou com uma viatura, os levando à morte, ele disse que nesse momento ele viu as almas dos indígenas sendo absorvidas por ele, pela alma dele, e que foi nesse dia que ele tomou conhecimento da morte. Jim Morrison era uma esponja, um canal, por onde poderes eram canalizados. Assim como no teatro grego, Jim Morrison era uma máscara para elas, e Dionísio era a principal, a ponto dos dois terem se fundido por completo. Essa história e essa característica do Jim Morrison nós vemos na letra da sua canção Ghost Song. Diferente de outros grandes artistas que são elevados com títulos de divindade devido à sua grande habilidade ou sucesso comercial, Jim Morrison é reconhecido por isso em seus atos, em sua poesia e sua performance. O The Doors foi a primeira banda a realmente fazer shows de rock como rituais psicorreligiosos. Morrison sabia muito bem quais eram seus objetivos e o que estava fazendo, sobre o que escrevia e cantava. O nome da banda, The Doors, vem de uma citação do grande poeta inglês William Blake. Abre aspas, quando as portas da percepção são desveladas, vemos as coisas como elas realmente são, infinitas. Fecha aspas. Abrir as portas da percepção para enxergar o infinito é voltar para o pleroma, como já diz a primeira música do álbum de estreia, Break on Through to the Other Side. Estamos falando de gnose.
Em 67, com o lançamento de seu primeiro álbum, The Doors era um sucesso avassalador. E Morrison, conhecido por usar bastante as spoken words, né, que é quando se canta meio que falando, ao invés de cantar durante a música, e fazendo poesias improvisadas enquanto a banda tocava, exprimia durante os shows toda uma atmosfera única e mística. Ele foi o primeiro rockstar a saber falar dos poderes arquetípicos e das propriedades ritualísticas presentes num show de rock and roll. Num texto chamado Jim Morrison como a reencarnação de Dionísio, Della Morgan escreve, abre aspas, Morrison, como um deus grego de beleza, a sua paixão ardente e escura personalidade misteriosa, tem sido considerado uma encarnação de Dionísio. Ele certamente tentou trazer o xamanismo e drama grego à música e os levou aos palcos. Ele tentou tirar as pessoas de suas complacências, imersos em êxtase e visão libertadora. Desde a sua morte em Trindade em 71, uma seita cresceu em torno dele. Muitas pessoas, inclusive eu, sentimos sua presença como força orientadora. Construímos altares para ele. Houve até uma primeira igreja do Doors, numa vez. Morrison foi, além de tudo, um homem brilhante como só ele era. E ousado. Ainda muito jovem em sua adolescência, ele tinha lido muito sobre xamanismo, antiguidade e mitologia, como James Frazer, The Golden Bough, muitos dos quais são sobre Dionísio. Ele também foi completamente tomado pela visão apaixonada de Friedrich Nietzsche sobre Dionísio, como está tão bem retratado em O Nascimento da Tragédia. Um dos últimos livros que ele estava lendo antes de sua morte foi o volumoso e desafiador Ellen Harrison, Prolegômenos para o Estudo da Religião Grega, que também é sobre Dionísio. Parece-me que Morrison se deixou possuir completamente por Dionísio, até que o homem e Deus estavam irrevogavelmente fundidos. Ele carregava a tocha da sua mítica visão dionisíaca por todo o caminho até a sua morte. Fecha aspas. Ou seja, ele lia muito sobre os aspectos do Deus, se identificando com ele e expressando isso nas músicas. E o que chama a atenção também é o que ela fala do culto, da igreja que se formou ao redor dele, e que inclusive sente a presença dele a orientando. Mais uma vez lembramos do vídeo do Elvis. Como Nietzsche explica em O Nascimento da Tragédia, que eu uso de base no meu vídeo A Essência do Rock ao Underground, Dionísio é o princípio da dissolução. É o território selvagem, animal, que tentamos esconder. Dionisíaco é todo impulso que nos coloca em contato com o nosso abismo. A sociedade precisava dessa dissolução, para então se recompor pela ordem, que é Apolo. E esses dois princípios, em constante dialética, geravam a vida. Diferente da nossa sociedade atual, que não tem Apolo. Todo mundo quer estar só em Dionísio o tempo todo. Assim as coisas não andam. O profano, o dionisíaco, o rock, não devem ficar na superfície. É como um baile de máscaras. Um evento único e reservado. Por isso é especial. Como eu disse, era o intuito do Jim Morrison que os shows do The Doors fossem rituais de transcendência. Isso ocorria não pela ação do álcool, ou das drogas e da música, mas pelo ato mágico em si, centrando em si mesmo o deus dionisíaco, sacrificando tudo de si em cima do palco, com a plateia como suas mênadas. Sobre isso eu vou ler aqui um trecho do livro Deus é um Dragão, do ocultista Lord A, em que ele está falando dos eventos que eles organizam lá na rede vampírica. Vejam, abre aspas. A estética fantástica na cosmovisão vampírica oferece o espaço e o tempo para se viver e expressar tal liberdade. A própria noção de um espaço não mediado pelas convenções, dogmas e ideologias do cotidiano é pontualmente assustador e traiçoeiro, como uma visita a um país ou povo de costumes diferentes dos seus. Mudar o mundo é um ideal nobre, ainda que possa ocorrer só dentro de uma estratégia de barricadas, que quando ameaçadas são levantadas para ressurgir em outro local. Existe local e temporariamente, às vezes só pelo tempo de vida de uma pessoa, mas pode vir a ressurgir em outro tempo e com outras pessoas. Tudo isso assusta e incomoda, assim como a arte e suas expressões mais viscerais. Aquilo que desenvolvemos e expressamos nos nossos espaços, que ocupamos com os nossos eventos, funciona mais ou menos assim, tal como uma cornucópia da abundância ou um vórtice pavoroso para outros. Fecha aspas. Ele também vai dizer o seguinte, citando Black Veil, os mandamentos dos vampiros. O terceiro preceito, abre aspas, considerar o sangue aqui entre aspas,
apenas como metáfora da força indestrutível da vida, uma expressão da interação entre o selvagem jardim, que é o nosso mundo, e o mundus imaginalis, ou seja, a imaginação, a arte, que ele coloca aí em letra maiúscula, como já citei. Esse mundus imaginalis é aquilo que o nosso capitão, o mestre Aleph Hofer, tem nos ensinado através do filósofo Henri Corbin. É o mundo da alma e da vida verdadeira. O Lord A está falando aí que é através desse sangue, que é obtido através da arte, da encenação, do fantástico, de filmes, séries e livros, que podemos ser transportados, nas palavras dele, para um outro tempo e espaço. Porém, você não vai ver esses ocultistas admitindo isso com todas as palavras. Eles querem parecer sérios, acadêmicos. Mas nós aqui dizemos de onde vem a verdadeira magia. É só aqui no Nova Agenda. E é exatamente isso que acontecia nos shows do The Doors. As pessoas eram transportadas para outro lugar. Porém, as pessoas não perceberam o que ele estava tentando fazer. O que ele cantava em músicas como The Crystal Ship, que fala sobre a inconsciência e o reencontro com a alma gêmea. Not to Touch the Earth, que é uma viagem psicodélica adentrando a noite, que inclusive fala de ir ao Oriente e também fala de despertar. Em Moonlight Drive, ele diz que é preciso penetrar na noite, que a cidade dorme para esconder. The End, Light My Fire, todas canções que evocam a entrega, o mistério e a vontade de viver, características de Dionísio. Em An American Prayer, ele canta: vamos reinventar os deuses, todos os mitos das idades, celebrar os antigos do fundo das florestas antigas. Em Angels and Sailors, ele diz: nós poderíamos planejar um assassinato ou começar uma religião? Ele diz que ele é o guia do labirinto. Isso é gnóstico pra caramba. Longe de querer se entregar à morte, Jim Morrison celebrava a vida, ecoando mais uma vez os pensamentos de Nietzsche. Assim como foi com Elvis, nós, o público, ficamos presos em imagens, nossas vontades, desejos e percepções egoístas e errôneas. Então não compreendemos o que aquele homem estava dizendo. Presos à imagem da divindade crucificada, deixamos Jim Morrison se sacrificar por nós. Que hoje as portas da percepção nos sejam abertas para que possamos entender e cumprir o que o Rei Lagarto nos deixou. Como disse Nietzsche, embora os favoritos dos deuses morram jovens, eles também vivem eternamente na companhia deles. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor curta, compartilhe, se inscreva nesse canal para mais conteúdos. Até a próxima!